aquele vídeo bem top da galáxia, né? Aquele momento Tamo Junto Nessa, onde falamos de Deus, onde falamos de Jesus, onde falamos também das boas novas. Isso é muito interessante, porque eu creio num Deus que ele é muito abençoador. Eu creio num Deus, eu creio no seu Filho, que ele veio nos salvar. A importância da gente estar na caminhada e prevalecer e permanecer. Isso é muito importante, né? E hoje eu queria trazer aqui uma mensagem da Palavra de Deus, uma mensagem bem bonita, não muito longa, mensagem curta, onde Deus, ele fala ao nosso coração, ele usa profetas, usa evangelistas, usa pregadores para trazer as boas novas. Sempre é bom a gente ouvir e também querer aprender, porque existem pessoas específicas para trazer o evangelho. E essas pessoas específicas são todos nós que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos a Bíblia Sagrada, principalmente a sã doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo. É muito bom que a gente aprenda, porque hoje, nos tempos de hoje, as pessoas querem aprender qualquer coisa, mas não querem saber mais da palavra de Deus, da Bíblia. Parece que ficou encostado, mas nós que conhecemos o caminho, a verdade, a vida, não podemos deixar ela encostada. Temos que colocar em prática. É importante isso. Se vamos à igreja, se cultuamos a Deus, se conhecemos Jesus realmente, se Jesus ele está habitando na minha vida, na sua vida, se Deus ele vem de trazer o melhor para você, então temos que falar de Jesus, temos que falar de Deus. Ele é um bom pastor, o galardoador, o abençoador. Ele sabe todas as coisas. Podemos confiar em Jesus? Podemos. Podemos confiar em Deus? Podemos. Não podemos confiar no homem, porque o homem, ele é falha. Ele falha de manhã, falha de tarde, falha de noite. Ele carrega a semente do pecado. Mas não podemos permanecer no pecado jamais, porque somos libertos. Jesus te libertou. E eu conheço essa mensagem e essa passagem. Ali em Gálatas fala isso. Gálatas 5:1. Se somos livres, então temos que ser livres todos os dias. Até mesmo para falar de Deus, para falar de Jesus. Porque ele é abençoador. Principalmente nós que conhecemos a verdade. Olha só o que fala em Gálatas 5:1. Firmes na liberdade, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Você só se torna escravo se você quiser. Essa é uma verdade. Você já foi liberto, porque Cristo, ele veio, ele morreu e ele te libertou. E ele ressuscitou no terceiro dia. Isso que é muito interessante. Jesus, quando esteve aqui, não foi perdido o tempo dele. Foi ganho. Porque hoje eu estou aqui falando da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então jamais o que você faz será perdido. O que você faz para Deus é sempre lucro. Porque Deus, ele está vendo o seu coração. Deus, ele está vendo o que você está fazendo. Não importa a hora, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Não importa. Ele há de te abençoar. E se você está com ele, creia nele sempre. Porque ele jamais vai te decepcionar. Deus não é homem para mentir. Jesus já nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Agora é com a gente. Agora é comigo e com você. A segunda parte é com você. A primeira parte já foi encaminhada. Jesus vindo ao mundo. Salvação. Liberdade. Agora é você e com você. Tudo é com você agora. O primeiro passo já foi dado. Agora o segundo está em suas mãos. Nas suas pernas, nas suas forças de vontade. De você ir para a igreja.
levar a sua Bíblia, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, quem você ama. E outra, a salvação é individual. É individual. Não tem como você salvar os seus filhos. Não tem como. A salvação é individual. Você fala para ele, vamos para a igreja aprender. E você aprende. Porque Deus ensinar os nossos filhos os caminhos de Deus. E principalmente para aprender da sã doutrina, Pai, Filho, Espírito Santo. Isso é fundamental. Eu creio na mensagem, eu creio na passagem, porque Deus, ele é bom demais o tempo todo. Então aqui hoje eu queria falar de Jesus Cristo, porque ele é espetacular. Jesus, ele foi tentado. Jesus, ele passou por provações. Jesus, 40 dias no deserto. Ele estava sem comer. Ele estava sem beber. Ele superou. Porque ele venceu. Ele venceu quem estava ali. Ali estava o inimigo dele. Querendo tragar. Querendo convencer ele a largar Deus. Se ele era o Filho de Deus, era Jesus. Porque ele largaria o Pai. Não tinha nada que fazia ele mudar de ideia. Poderia dar as coisas, oferecer impérios, oferecer dinheiro, ouro, prata, o que for. O propósito de Jesus já estava selado. Era vir para morrer por mim e por você. Não tinha como o inimigo convencê-lo. Mas o inimigo, ele é astuto. Ele convence você com dinheiro. Ele te convence você com material. Ele te convence você com poder. Ele te convence você com tudo. Mas aquele que persevera até o fim, aquele que está na rocha, aquele que enfrenta desafios, aquele que está na garra, na luta sempre, e é vigilante, que ora, que vai para a igreja, que faz tudo que Deus quer que você faça, coisas boas, lúcidas, esse vai vencer. E eu creio em nome de Deus, esse vai ser salvo, porque está fazendo tudo certo e correto. E para vencer o inimigo, não é fácil não, porque você vence ele hoje, amanhã ele vem mais forte. É assim, não tem jeito. Essa luta, essa guerra, um dia chegará ao fim. Mas quando isso ela não chegou, não podemos desanimar. Temos que vencer e perseverar até o fim. Então Jesus, ele venceu. Ele foi tentado de todas as formas, como eu tinha falado na introdução. O inimigo tentou e perdeu. Mas Jesus, ele fala aqui que o inimigo ainda há de voltar. Por enquanto, nós vencemos. Mas ele vai voltar. Porque ele é assim. Ele persiste. E ele quer aquele que está no caminho de Deus. Aquele que já é dele, ele não está mais nem aí. Mas aquele que é luz, que está no caminho de Deus, igual Jesus, ele quer tragar. Ele quer arrancar da luz para colocar na escuridão. Ficar sem rumo. Ficar sem chão. Ficar chorando, sofrendo. Numa tristeza profunda. O inimigo, ele quer esse aí. Não seja um deles, não. Vamos vencer. Porque Cristo, ele venceu. E aqui hoje, essa introdução que já foi feita, vamos introduzir mais. Livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Alguns versículos da palavra de Deus. Onde Jesus, ele foi tentado de todas as formas. E o tema é a tentação de Jesus. Jesus, cheio de Espírito Santo, voltou no Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. Olha como o diabo ele é dessa forma. Astuto, mentiroso
E ele faz que a tua mente seja trocada. O pão, a pedra vira pão. Sabemos que Jesus, ele é abençoador, multiplicador, galardoador. As histórias no deserto com Moisés e o seu povo. O povo não tinha o que comer, mas Deus o abençoou. Então, sabemos que tudo pode acontecer. Se Deus fez o homem, se Deus fez os animais, se Deus fez o alimento, Deus pode fazer qualquer coisa. Não seria nada impossível para ele fazer. Mas aqui, o diabo, ele usou em termos que a pedra virasse pão. Falou isso para Jesus. Tá com fome? Você já está aqui 40 dias, sem beber, sem comer. Faça essa pedra virar comida. Olha as palavras que dirigiu até Jesus. Mas olha o que Jesus vai falar para ele agora. Jesus respondeu: as Escrituras afirmam que o ser humano não vive só de pão. Olha só. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe um instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhes darei todo este poder e toda essa riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Olha só o que ele queria. Primeiro Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem. E é verdade. Precisa que você viva com a palavra de Deus. A vitamina é isso, é espiritual. Se Jesus falou isso, é importante que analisamos essa mensagem. Porque eu digo a você, hoje as pessoas têm dinheiro, têm o material, ela tem tudo e ela tira a sua própria vida. Uma mata a outra, ou quando elas se suicidam. Mas por que fazem isso? Porque falta Deus. Ali está ausente, falta a presença de Deus fazer morada no coração. O amor de Deus precisa brotar. Então Jesus aqui anuncia: nem só de pão viverá o homem. Então precisamos da sã doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo, aprender da Bíblia Sagrada. Para vivermos felizes, sim, o amor vem de Deus. A honestidade, a alegria, a paz. Não só de comida viverá o homem. Jesus já mencionou aqui. Então o diabo ele foi esperto, que levou Jesus lá para cima, oferecendo coisas materiais. Mas ele queria que ajoelhasse perante ele. Jesus jamais faria isso. Mas o diabo falou assim: eu te dou o que você quiser. Ajoelhe-se diante de mim. Faça eu do seu Deus. Jamais Jesus faria isso. E sabe por quê? Porque ele veio com o propósito de salvar a gente. E aqui vocês vão ver. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente Ele. Somente o seu Deus que você tem que servir. Não é o diabo, não é uma imagem, não é uma pedra, não é uma vassoura, não é esses falsos profetas, não é esses reis, não é político, não é governador, não é presidente. Jamais podemos adorar esses que nos traz tristezas, desgraças, infelicidades, corrupção. Esses trazem as coisas más. Mas se você adorar um Deus verdadeiro, que é o da Bíblia Sagrada, Pai, Filho e Espírito Santo, pode ter certeza que você vai ser abençoado. E vai ter uma paz no coração. E detalhe, ainda será salvo. Glória a Deus, aleluia, amém. Aí está uma diferença de adorar um Deus verdadeiro, que vai te salvar quando ele envia o seu filho. Tem que prestar atenção para você não ser contrariado, vendido, para você não estar futuramente num lugar onde vai querer, onde você não tem como mais buscar,
Porque a mensagem, ela é passada. Ela é anunciada. Mas chegará um dia que não vai ser mais anunciada e você vai querer. E vai ser tarde. Então é muito importante que a gente aprenda e compreenda que a palavra de Deus todo dia é anunciada. E temos que obtê-la. Porque ainda temos tempo. Temos a liberdade de ir para a igreja, de aprender. Um mês tem 31 dias. Tem 8 sábados e domingo. Para nós ir à igreja, levar a família, levar os filhos, levar quem a gente ama, para ser salvo. Porque a salvação é individual. Então Jesus falou aqui, adore o Senhor Deus, o seu Senhor verdadeiro. Só existe um. Hoje existem milhões, milhares, mas só existe um. Um dia a verdade chegará aos olhos de todos. É uma verdade, é uma realidade. Confia no Senhor. Creia. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Preste atenção como o diabo usou a palavra de Deus de má fé. Desde quando a palavra de Deus fala que você jogar daqui para baixo de um penhasco, os anjos vão te segurar? Ele falou isso, que a palavra de Deus fala isso, mas é mentira. Sabemos que o diabo, ele é conhecedor. Ele conhece a Bíblia de ponta cabeça. Ele conhece de todas as formas, porque ele já foi um de nós. Ele já foi um servo de Deus. Ele é mais conhecedor que eu e você. Mas ele afirmou aqui que se você se jogar daqui para baixo, os anjos vão estar lá embaixo. Você não vai ter nenhum arranhão. É da mesma forma que ele fala a você. Assim, tire a sua vida que você vai para o paraíso. Isso é mentira. É mentira. Para estar no paraíso, precisa ter um processo. Precisa aceitar Jesus. Precisa conhecer os mandamentos. Precisa praticamente viver o evangelho, ir para a igreja. Ser santo. Precisa ter temor a Deus. É tantas etapas. Não é fácil, é difícil. Mas eu creio que aqueles que perseveram na caminhada cristã, aqueles que vão à igreja, aqueles que vivem o evangelho, aqueles que representam a Cristo, que têm temor a Deus, vão ser salvos em nome de Jesus, em nome de Deus. Eu acredito. Mas aqui é tão interessante essa mensagem, que ele fala assim, olha só, pois as Escrituras Sagradas afirmam, o diabo queria confundir a mente de Jesus. Não conseguiria, porque Jesus já estava focado naquele propósito. Vinha ao mundo para morrer por nós, mas não dessa forma. Jesus não queria nada não, de material, de poder. Ele não queria dinheiro, não queria nada. Jesus só queria nos salvar. É só isso. Mas o diabo queria dar coisas para ele. Não adiantaria. Porque Jesus, ele nos ama. Tinha que ser praticamente o evangelho ser mostrado para todo mundo. O comprometimento e a concretização do evangelho aconteceria. E olha só. E ele falou assim, se joga lá embaixo que vai ter anjos. Eles vão te segurar e nada vai acontecer com você. Ainda bem que Jesus teve de sabedoria. O discernimento dele era demais. Porque ele sabia todas as etapas. O que aconteceria se ele fizesse aquilo. Deus já tinha o enviado. O pacote completo.
Quando ele manda o seu filho, era para curar, para salvar, para abençoar, para multiplicar, para trazer as boas novas, reajustar a sua vida, ajustar a sua vida, transformar o vaso quebrado num vaso novo. Era o completo. O perdão, a importância de perdoar. É muito interessante essa mensagem. Porque olha só, se ele tivesse se jogado de lá de cima para baixo, os anjos não iriam segurar ele. Ele iria morrer. Ele iria se quebrar todo. Então Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não coloque à prova quer dizer o quê? Se alguém falar para você, pula daqui para baixo, que os anjos vão estar lá embaixo. Se você colocar o seu Deus à prova, você vai morrer. Essa é uma verdade. Você vai se machucar. Da mesma forma, é ficar falando o nome de Deus em vão, colocando ele à prova. A palavra de Deus, ela tem poder para curar, para abençoar. Isso é muito importante. Nós cristãos sabemos isso todos os dias, porque aprendemos quando lemos a Bíblia, aprendemos quando vamos à igreja, aprendemos através de um louvor, de um testemunho, de uma pregação. Aprendemos sempre, porque somos filhos de Deus? Somos. Porque somos conhecedor? Somos. Porque vivemos o Evangelho? Vivemos. Então, a palavra de Deus jamais coloca ela à prova, principalmente em vão, como aconteceu aqui, em situações onde o diabo falou para Jesus: pula daqui para baixo, que você vai estar tranquilo, que os anjos vão te segurar e nada vai acontecer com você. Ainda bem que Jesus usou de sabedoria, porque ele tinha muito. Quando o diabo acabou de tentar Jesus, de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Então aqui ele perdeu. O inimigo, ele perdeu. O diabo, ele perdeu. Ele tentou Jesus de todas as formas. Sabe por que ele perdeu? Porque ele viu que Jesus era o Filho de Deus. Ele viu que tentou de todas as formas oferecer o material, oferecer dinheiro, oferecer o que for. E o ser humano, ele é fraco quando é oferecido algo em troca. Muitos se vendem. Muitos pegam o material. Isso você vê em 2023. As pessoas se vendem por dinheiro. As pessoas se vendem por poder. As pessoas se vendem por qualquer coisa, até mesmo por prato de comida. Nessa época aqui, são épocas diferentes? Não. Os tempos são os mesmos. Os mesmos Deus que estava habitando aqui, ele habita hoje. O mesmo Deus que habita naquelas épocas, milhões de anos atrás, época de Adão, época de Noé, época de Jó, época de Saulo, época de Naamã. Aquele mesmo Deus que habita naquela época, ele habita hoje também. Deus jamais esteve longe de todos nós. Não importa aonde você vá, ele sempre vai estar com você. Não importa. Ele quer te abençoar. Ele quer te ajudar. Ele quer te guardar quando você está em lugares perigosos. Deus, ele é muito abençoador, galardoador. Possa todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Deus. A nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa alegria. Temos que confiar nele. E Jesus, aqui, ele venceu. Mas ele falou assim: eu venci por enquanto. Porque ele pode voltar a qualquer momento para tentar nos tragar novamente. É o que acontece nesse mundo. Quando vamos à igreja, estamos ali dentro, blindado. Estamos ali ouvindo da palavra de Deus, estamos aprendendo, estamos conectados com Deus, com Cristo.
E quando fecha aquela porta? E quando saímos dali? Quando íamos para casa? E às vezes não íamos para casa, íamos para um outro lugar? E aí perdemos a nossa bênção porque não vigiamos? Ou até mesmo quando íamos ao trabalho, ou passeios, ou lugares, não vigiamos? Perdemos a nossa bênção. É aí que o inimigo ele pode te tragar. Você não sabe quem está do seu lado. Você não sabe, trazendo um cozido envenenado, palavras inúteis, imundas, para você se envenenar. Não sabemos os lugares, o que chegaremos ali, o que encontraremos. Não sabemos quem está ali à nossa espera. É mais fácil você se corromper para o lado mal do que o lado bom, porque é assim que a gente tem visto nos tempos de hoje, de 2023, as coisas ruins corrompendo as boas, por causa de valores, sempre por valores, ou até mesmo medo. Mas isso também já seria bíblico. A palavra de Deus fala que chegaria tempos que muitos seriam vendidos. Chegaria tempo que muitos se venderia, trocaria Deus, trocaria Jesus pelo dinheiro. Aqui tem uma passagem que fala em Timóteo 4, 1 Timóteo 4, fala assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Para vocês verem. E esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja a consciência está morta, como se tivesse sido queimado com ferro em brasa. Então, chegaria um dia que os falsos profetas trazeriam também mensagens mentirosas, trazeria um evangelho que nem é evangelho, confundiria a mente das pessoas porque elas não lerem as escrituras. Por isso que é bom que a gente aprenda da sã doutrina, Pai, Filho, Espírito Santo, para você não ser enganado. Hoje muitas pessoas são enganadas, mas nós que somos servos de Deus, conhecemos o Evangelho, conhecemos a sã doutrina, queremos viver em santidade, queremos estar sempre na presença de Deus. Então é importante que nós vamos à igreja para nos se fortalecer. Jesus, ele anunciava isso. Temos que ir à igreja. Temos que aprender com quem sabe. O finalzinho aqui é muito bonito. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Para vocês verem que como são as coisas. É assim. Hoje você vence uma batalha contra o inimigo. Fica feliz, mas fica vigilante. Porque hoje você venceu, amanhã você precisa vencer novamente. As batalhas sempre vão vir. Boas, ruins. A batalha é assim. Jesus teve batalhas. No deserto foi uma muito grande, porque 40 dias sem comer. Quem consegue ficar 40 dias sem comer? O propósito de Jesus era grande. Ele era o filho, ele não poderia abandonar o que ele iria fazer. Ele não queria abandonar a gente, não. Não queria. Foi por isso que ele suportou todos esses 40 dias sem comer e sem beber. Porque ele saberia que a causa dele era ganha. Salvação. Ele veio para nos salvar. Não desperdice seu tempo, não. Não desperdice o que Deus te deu, a vida. Não desperdice o que Jesus fez por mim e por você. Não desperdice. Então o finalzinho foi maravilhoso, né? Quando o diabo acabou de ser
de tentar Jesus, de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe dia após dia. E a gente encerra essa live nesse dia tão maravilhoso. Então fica na paz. Vai na igreja final de semana. Se planeja para ir para a igreja. E fica feliz. Leva sua família, seus filhos. É bom que eles aprendam da sã doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo. Princípios de Deus. É bom aprender. Se fortalecer na rocha. Porque Deus, Ele é bom demais o tempo todo. Fica na paz e espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Tchau, gente. É nóis. Salve, salve geral. Fui, galera. É nóis. E que Deus abençoe a todos. Eu queria mandar um abraço para minha sogra também. Um forte abraço, minha sogra, que ela sempre acompanha minhas lives, meus vídeos. Um abraço para minha sogra, para minha mãe, para meu pai, para o Luiz, para todos vocês que acompanham. Que Deus abençoe vocês. É nóis. E também para cada internauta também. Para cada internauta, um abração e que Deus abençoe vocês.